Olá, sejam muito bem-vindos ao Igreja em Ordem. Nós estamos nessa série sobre o Estado laico. Já vimos sobre o histórico, as origens do Estado laico, falamos também sobre os modelos de Estado laico e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Estado laico na Constituição brasileira. O Estado laico, que vem do termo leigo, ou seja, aquilo que não está vinculado ao eclesiástico, à ordem religiosa. Então, essa ideia de separação entre igreja e Estado, entre a religião e o Estado, que é o Estado laico. Mas a pergunta hoje é, como esse Estado laico se manifesta no nosso Brasil, no nosso país? O Estado laico que está bastante expresso na nossa Constituição, nós entendemos isso tanto no artigo 5º quanto no artigo 19, e hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, sobre a origem do Estado laico dentro do nosso país. Eu queria convidar o Tiago para explicar um pouquinho mais sobre isso para nós. Oi, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre o Estado laico, a laicidade do nosso Estado. E hoje falar, como o Thiago já adiantou, sobre a origem disso dentro do Brasil, dessa relação entre Estado e religião. Então, a gente pode retratar do descobrimento do Brasil, né? O Brasil ele era, como todos sabemos, uma colônia de Portugal e a coroa portuguesa ela continha ali as ordenações filipinas, eram as primeiras normas do Brasil. E desde que o Brasil conquista sua independência como império, né, o Brasil Império ele era um estado confessional. O que significa isso? Que o Brasil Império declarava uma religião oficial e essa religião era a religião católica apostólica romana, né? A religião, o catolicismo era a religião oficial brasileira e as demais religiões e manifestações de crença elas estavam restritas ao âmbito privado, né? Elas não eram permitidas de forma pública pelo Estado. Então, nós tínhamos o Estado confessional. E, diante disso, a gente teve também o desenvolvimento de diversas legislações, inclusive o Código Civil Brasileiro, ele começou a ser escrito, né, o de 1906, começou a ser escrito no período ainda de Estado confessional. O Brasil ele se torna independente, o projeto ele é paralisado, a sua escrita ela é retomada, né, a partir da primeira década do século XX, mas recapitulando coisas que já haviam sido escritas ali entre 1870 e 1880, quando o Brasil ainda era Estado confessional, e a gente vê muito desse elemento religioso trazido no Código Civil Brasileiro de 1906, principalmente no que diz respeito às questões familiares, né? Tem coisas que são praticamente um copia e cola do direito canônico, do Código de Direito Canônico, vigente na época. Então, a partir dali, né, a partir de 1906, que o Brasil ele começa realmente a desenvolver legislações que trabalhem mais a laicidade, que trazem um ambiente de maior liberdade religiosa, né? Então, a gente tem ali, né, o período Brasil República, a gente avança em constituições mais democráticas, por assim dizer, mas sempre trazendo esse resquício da religião dentro das nossas normas, né, de alguma maneira, até que a gente chega na Constituição de 1988. E dentro da nossa Constituição atual, a gente tem diversos artigos que tratam da relação Estado-religião e diversos pontos que indicam a forma como o Estado deseja se relacionar com a religião, qual que é o desejo do Constituinte também em relação à forma como o Estado vai se posicionar diante da religião. E essa é uma análise muito importante que a gente precisa fazer, e para isso é importante a gente recapitular a nossa Constituição. A Constituição é promulgada sob a proteção de Deus, né? Ela começa com esse preâmbulo, começa falando em Deus, falando no nome de Deus, então já demonstrando que não é uma Constituição laicista, não é uma Constituição que quer excluir a religião da vida pública, ela aceita essa ideia, né? E a partir daí a gente começa a ver as demais normas constitucionais aparecendo para delimitar, né, a nossa laicidade. Então, se por um lado o artigo 5º, inciso 6, diz que é garantida, né, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento religioso, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. A gente vê que o artigo 5º ele fala que é inviolável a liberdade de crença, né, a liberdade de culto,
E esse é um artigo a respeito da laicidade que está presente em quase todas as constituições modernas, mas a nossa Constituição ela vai além. Ela diz que é garantido na forma da lei a proteção ao local de culto e suas liturgias. Então, além do Estado garantir que não vai atrapalhar, além do Estado garantir que existe essa liberdade, além de dar essa liberdade que a gente chama de liberdade negativa, que é uma liberdade que impede o Estado de atrapalhar a sua própria liberdade, ele também estabelece uma liberdade positiva, onde o Estado ele tem o dever de proteger, né, na forma da lei, os locais de culto e as suas liturgias. Né? O segundo ponto, onde trata com mais força a laicidade do Estado, é o artigo 19 da Constituição, que diz assim: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, nós vemos aqui o texto, né, o artigo que estipula a laicidade do Estado brasileiro. Nós não temos em nenhum lugar da Constituição a frase o Estado brasileiro é laico, ou qualquer coisa semelhante a essa. Mas é desse artigo que a gente tira a ideia de laicidade do Estado, quando ele proíbe o Estado tanto de estabelecer religiões ou igrejas, ou seja, quando a gente diz estabelecer, é criar, fundar, gerar igrejas, como também subvencionar esse estabelecimento, né? Ou seja, fornecer recursos, ajudar de alguma outra forma com políticas públicas, com campanhas, e também proíbe o Estado de embaraçar, de dificultar, de turbar o funcionamento de igrejas. Então, ao mesmo tempo que proíbe o Estado de se alinhar com a religião, proíbe o Estado também de dificultar a religião, né? Trazendo essa ideia exatamente de separação entre aquilo que é estatal e aquilo que é religioso. Então, é esse artigo 19 que contém a ideia de laicidade do Estado brasileiro. Né? E aí, ele ainda fala que é proibido manter relações de aliança ou de dependência com religiões, a não ser aquelas de interesse público. Né? Então, ele diz que o Estado realmente ele não pode estar se relacionando intimamente com a religião, a não ser que seja por algo de interesse público, em momentos específicos. E aqui a gente pode ressaltar o que é um exemplo disso. Por exemplo, a relação de assistência social. Então, nós temos instituições religiosas que abrigam crianças que estão sem a proteção de seus pais, por algum motivo, ou instituições religiosas que fazem trabalhos voluntários dentro de penitenciárias, de presídios, instituições religiosas que abrigam idosos, né, hospitais fundados e mantidos por instituições religiosas. Então, todas essas questões elas são de interesse público. Né? Existe um interesse público por trás. Você não está patrocinando uma religião, mas você está permitindo que a religião realize uma obra de interesse público, que é cuidar do cidadão e prover, inclusive, direitos que a Constituição impõe que o Estado forneça ao cidadão. Então, essa a permissão de relacionamento que a Constituição ela dá para a igreja, essa permissão de se aliançar para cumprir um objetivo específico, desde que não haja um benefício a uma religião exclusiva. Então, por exemplo, eu não posso escolher auxiliar um hospital evangélico e não auxiliar um hospital católico. Eu posso escolher auxiliar um asilo espírita e não querer auxiliar um asilo muçulmano, por exemplo. Né? A gente tem, quando o Estado ele não pode fazer a distinção entre as religiões. Se a religião está realizando uma obra de interesse público, independente da confissão religiosa que seja, ele pode se relacionar para suprir esse interesse público, desde que ele não cometa um preconceito, uma discriminação entre uma religião e outra, né? É isso que diz a Constituição. Então, basicamente, os dois artigos principais que tratam da laicidade do Estado no Brasil artigo 5º, inciso 6º, que fala da liberdade negativa, que é inviolável, né? A liberdade religiosa, ninguém pode impedir alguém de expressar a sua religião, de manifestar a sua fé, e que também fala de uma obrigação do Estado de proteger os locais de culto e as liturgias religiosas. E o segundo artigo é o artigo 19, inciso 1º, que fala a respeito das proibições do Estado de se envolver com a religião ou de impedir o funcionamento da religião.
né, ressalvado a questão de interesse público que eu já destaquei aqui. E, por fim, né, a Constituição brasileira ainda coloca outros 2 artigos que tratam a respeito do relacionamento do Estado e da religião, que não são tão importantes quanto os 2 primeiros para estabelecer o conceito de laicidade, mas são importantes para a gente entender o ânimos, né, a vontade, o desejo do legislador quando estabeleceu a ideia de relacionamento do Estado com a Igreja. Então, é o artigo 150, inciso 6º, a linha B, que proíbe o Estado de estabelecer impostos sobre os templos religiosos, né? Então, esse artigo da Constituição proíbe tanto a União, quanto o Distrito Federal, quanto estados e municípios, de impor, né, de colocar impostos sobre a Igreja. Existe uma questão filosófica por trás, que depois a gente pode tratar, e o artigo 210, né, que fala a respeito da educação, ele vai ter algo muito interessante, eu gostaria de ler esse artigo também, diz assim: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, a respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, esse artigo fala a respeito dos conteúdos mínimos que vão ser transmitidos no ensino fundamental, de maneira a gente transmitir não apenas conhecimentos de disciplinas práticas, né, empíricas, como também transmitir os valores culturais e artísticos da nossa nação e das regiões específicas. E o parágrafo 1º diz que será estabelecido o ensino religioso facultativo dentro do horário escolar. Esse artigo ele já foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade, e o STF já julgou esse artigo constitucional desde que o ensino religioso seja feito sem custo para o Estado e sem privilegiar uma religião específica. Então, esse artigo ele coloca claramente que o legislador ele considerava como valor cultural brasileiro, né, a questão religiosa, por isso é colocado como um direito, como algo que haveria dentro do currículo escolar, o ensino religioso facultativo, né, para aqueles que dispõem de uma fé. Esse ponto facultativo também é importante porque o Estado ele não está impondo que todos sejam educados dentro de uma religião, mas que existe essa opção, e essa opção ela é assegurada pelo Estado, né, dentro dessa ideia de laicidade brasileira. Um ponto essencial nessa discussão do Estado laico é observar o aspecto cultural da religião na nossa formação histórica, na formação do nosso país. Então, se nós fizermos uma retomada da nossa construção histórica, nós vamos ver que o nome do Brasil anteriormente era Ilha de Veracruz. Nós temos também lá no quadro de Vitor Meirelles a representação da primeira missa no Brasil, ou seja, dados muito significativos para a nossa formação histórica, para a nossa formação cultural, vieram da religião. Por isso que a nossa Constituição brasileira hoje, ela não quer repudiar a religião, mas ela quer proteger a religião, porque ela entende que a religião faz parte do nosso contexto histórico e cultural. E isso é tão importante, nós vamos ver no próximo vídeo isso retratado nas jurisprudências, porque você não quer expurgar a religião, mas você quer entender a religião com o seu papel fundamental para que o brasileiro possa se reconhecer como cidadão dessa terra, com as suas raízes históricas bem firmadas. Isso fica claro, né, nos nomes de cidades, de estados como São Paulo. Nós vemos isso, né, nos crucifixos, nas repartições públicas. São símbolos que demonstram que o Brasil tem uma história, tem uma cultura firmada na religião. E a religião ela não pode se separar da nossa história e da nossa cultura. Seria como se alguém estivesse roubando algo de nós se nós afastarmos a religião. Porque a religião, ainda que muitos não professem a religião ou se declarem ateus, a religião faz parte de quem nós somos hoje como povo brasileiro. Por isso que é importantíssimo nós encararmos a religião não apenas como algo distante, algo transcendente, algo, né, que está no campo imaterial, mas não, olhar para a religião também como fator histórico e cultural. Por isso que nós vamos ter sempre atenção a isso, e é importante nós valorizarmos a religião
sobre esse aspecto também. Na verdade, ela acompanha a nossa identidade, né? E isso é reconhecido por muito também pela jurisprudência, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, né? Como todos esses artigos da Constituição são interpretados na jurisprudência brasileira. Fique conosco para o próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo da nossa série sobre Estado laico. Na próxima semana, mais um vídeo onde nós vamos abordar as questões jurisprudenciais dentro do tema Estado laico. Nós esperamos você aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e que a Igreja Brasileira esteja sempre em ordem.